Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar numa perspectiva bem cósmica sobre algo que a gente vivencia todo santo dia, mas quase nunca questiona: o próprio tempo. A física clássica costuma fazer a gente pensar no tempo como aquela constante rígida, né? Aquele tic-tac imutável de um relógio universal. Mas e se o tempo for, na verdade, uma dimensão super flexível? E mais, e se ele for ativamente moldado e até distorcido pela forma exata como a vida é vivenciada e sentida na pele? É exatamente nessa fronteira absurda entre a astrofísica e a biologia que a gente vai entrar nesta análise de hoje. O tempo passa igual para todos. Olha, vale a pena a gente refletir sobre isso por um segundinho. Afinal, nós vivemos com relógios nos pulsos que avançam no mesmíssimo ritmo. Um minuto tem 60 segundos para todo mundo, sem exceção. Mas quando a gente observa o universo, e principalmente quando a gente olha para dentro do nosso próprio corpo, será que essa passagem puramente cronológica conta a história inteira? Para entender isso de verdade, a gente precisa dar um passo atrás, sair um pouco do espaço sideral e focar na realidade nua e crua da biologia humana. Seção 1. O paradoxo dos gêmeos. Relatividade versus biologia. É simplesmente fascinante contrastar duas visões tão grandiosas sobre a distorção do tempo. De um lado, a gente tem o clássico paradoxo dos gêmeos do Albert Einstein. O modelo matemático ali diz que se um gêmeo entra num foguete voando na velocidade da luz, a velocidade e a gravidade dilatam o tempo. E o resultado? Ele volta para a Terra muito mais jovem que o irmão dele. Mas, por outro lado, a teoria sistêmica de Edison X levanta uma bola revolucionária. O estresse ambiental extremo também atua como uma força de dilatação do tempo. Trazendo isso para a biologia pura, o estresse pesado da radiação, do confinamento, da privação de sono contínua, tudo isso pode fazer com que esse mesmíssimo astronauta volte para casa, biologicamente falando, muito mais velho que o irmão que ficou aqui na Terra. Seção 2. O relógio biológico humano e o estudo de Dunedin. 61. Prestem muita atenção nesse número. O famoso estudo de Dunning acompanhou pessoas ao longo da vida toda justamente para quantificar o que eles chamam de ritmo de envelhecimento. E a descoberta foi de cair o queixo. Eles encontraram pessoas com exatamente 38 anos de idade cronológica, mas que por dentro apresentavam uma degradação biológica e um desgaste celular equivalentes aos de uma pessoa de 61 anos. É como se o tempo, medido ali no nível das células, tivesse passado muito mais rápido para elas, literalmente. E como é que a ciência sabe disso com tanta certeza? Eles não tiraram isso do nada, claro. Os pesquisadores usaram 18 marcadores biológicos totalmente objetivos. Eles mediram a função de órgãos vitais, os níveis crônicos de inflamação, o comprimento dos telômeros, que são aquelas estruturas vitais que protegem o nosso DNA, além do desempenho cognitivo e até da coordenação física do pessoal. O que ficou provado é que todos esses sistemas fisiológicos se deterioravam em velocidades drasticamente diferentes dependendo da pessoa. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Por quê? O que é que causa toda essa aceleração sistêmica? Seção 3. A terceira lei. Interdependência entre corpo, cérebro e universo. O ponto central de toda essa história é o seguinte: a biologia simplesmente não atua no vácuo. A terceira lei do corpo e cérebro de Edison X detalha direitinho como o cérebro e o corpo não são sistemas isolados. Muito pelo contrário. Eles funcionam como uma única unidade que está profundamente, intimamente interligada com as forças do universo ao redor. A lei define uma interdependência bidirecional absoluta entre o que é abstrato, tipo as nossas emoções, pensamentos, aquele estresse psicológico do dia a dia, e o que é biofísico-químico, como a morte celular, a inflamação orgânica real e as ações físicas que a gente toma. Um simplesmente não existe sem bater de frente e afetar o outro. E a circularidade dessa lei é um negócio muito louco. Pensando de forma bem prática mesmo. Ler um livro bacana ou ouvir uma música parecem fenômenos abstratos e puramente mentais, certo? Mas na prática, eles alteram fisicamente os caminhos neurais lá dentro do nosso cérebro. E a via de mão dupla é implacável. Uma doença física, uma dieta cheia de porcaria ou aquele estresse crônico no trabalho reconfiguram fundamentalmente as emoções abstratas, podendo engatilhar problemas seríssimos como ansiedade ou depressão. O corpo depende do cérebro, o cérebro depende do corpo e os dois reagem sem parar ao ambiente. É exatamente essa fricção constante com a realidade que dita o quão rápido as nossas células vão envelhecer. Seção 4. Estresse, hábitos e tempo. Aceleradores e desaceleradores. Então, vamos ver exemplos práticos incríveis sobre estresse e envelhecimento. Estresse prolongado não é só se sentir meio mal, gente. É um evento biofísico pesado que envelhece as células em tempo recorde.
O material original deixa claro que viver em climas extremos, tipo desertos escaldantes, comer toda hora aqueles alimentos superprocessados, abusar do álcool e até mesmo conviver com dinâmicas sociais tóxicas, sabe, aqueles parceiros impacientes que brigam por tudo, tudo isso acelera vertiginosamente o relógio biológico. O estresse dessas interações joga a inflamação celular sistêmica lá no teto. Em contrapartida, estar em ambientes calmos, ter um sono caprichado, viver em climas temperados e cultivar dinâmicas sociais pacíficas funcionam literalmente como desaceleradores do tempo. Dá para dizer que o ambiente e as nossas relações são o verdadeiro hardware que dita o nosso ritmo biológico. Para cada efeito, um emaranhado de causas une-se para formá-lo e se separam para dissolvê-lo. Essa frase do Edson X captura a essência da coisa de um jeito perfeito. O envelhecimento acelerado nunca vem de um lugar só. É sempre um emaranhado, um verdadeiro quebra-cabeças. São as variáveis diárias do nosso estilo de vida, desde a alimentação, passando pelas nossas relações afetivas, até o clima que a gente enfrenta e a carga de estresse que a gente absorve. Tudo isso se mistura e cria a equação definitiva que vai traçar nossa linha do tempo biológica. Seção 5. Genética versus seleção biométrica e o debate científico de 2026. De um lado desse debate fascinante, a gente tem dados fortíssimos de pesquisadores que publicaram na revista Science. Eles apontaram que impressionantes 55% da nossa capacidade de envelhecer de forma saudável são controlados puramente pelo nosso software biológico, ou seja, a nossa genética. Eles defendem a ideia de que, estatisticamente, a nossa biologia interna e o nosso código de DNA têm uma influência pré-determinada gigante sobre a nossa longevidade, e que isso independe bastante dos fatores externos. Mas, para não esquecer do hardware onde todo esse software tem que rodar, a gente precisa olhar para a contraperspectiva da seleção biométrica. O DNA é um eco do ambiente, uma cristalização da interdependência. Essa visão mais sistêmica não descarta, de jeito nenhum, a importância do DNA, só que ela diz que o código genético não é um ditador isolado. Em vez disso, o DNA é visto como um registro histórico. Ele é o eco de como um organismo foi se adaptando ao ambiente ao longo do tempo. É a cristalização total daquela interdependência profunda sobre a qual falávamos mais cedo, colocando os pingos nos is. O modelo da biologia pura sugere que se a pessoa tem uma genética fantástica, esse programa vai rodar bonito, não importa onde ela viva. Mas a seleção biométrica bate de frente com isso. Vamos imaginar gêmeos idênticos, com o mesmíssimo DNA formidável perfeitinho. Um vai morar no clima super ameno da Bélgica, o outro é repentinamente exposto à radiação extrema e à dieta escassa do deserto do Saara. A teoria biométrica afirma sem medo que a soberania genética simplesmente desmorona se o ambiente muda de um jeito tão drástico, forçando o colapso biológico total ou exigindo uma nova adaptação fisiológica intensa. Resumo da ópera: o organismo e o ambiente funcionam obrigatoriamente como uma coisa só. E isso nos traz para a reflexão final desta análise. Tendo em vista essa terceira lei da interdependência entre o que é abstrato e o físico, e lembrando de como o estresse dilata o nosso tempo biológico, a gente precisa olhar com cuidado para o mundo ao nosso redor. Cidades mega tecnológicas, poluição 24 horas por dia, notificação apitando sem parar, comidas artificiais e pressões sociais implacáveis. Será que os ambientes que construímos hoje estão acelerando o nosso relógio biológico? Será que eles estão, neste exato momento, distorcendo silenciosamente o nosso próprio espaço-tempo por dentro? É algo vital e urgente para todos nós ponderarmos à medida que construímos o futuro. Muito obrigada por acompanharem essa exploração de hoje, e fica aqui o convite para a gente questionar juntos o ritmo dos nossos próprios relógios biológicos.